Você que está me assistindo agora precisa saber que algo extraordinário está prestes a acontecer. A virada para 2026 não é apenas mais uma passagem de ano. É o cumprimento de um aviso profético que foi dado à humanidade há décadas. Padre Pio de Pietrelcina, o santo dos estigmas, deixou palavras que hoje ecoam como um trovão no céu da nossa época. Você já sentiu que algo está mudando no mundo? Que os sinais estão por toda parte, mas ninguém parece entender o que realmente está acontecendo? Fica comigo até o final desse vídeo, porque o que vou te revelar vai mudar completamente a sua perspectiva sobre os tempos que estamos vivendo. Padre Pio não era apenas um santo, ele era um profeta. E suas palavras sobre os últimos tempos estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Se você sente no coração que algo grande está por vir, você não está errado. Deus está te preparando para algo que vai acontecer muito em breve. Era 1947, quando Padre Pio recebeu uma visão que o fez chorar durante dias inteiros. Os frades do convento de San Giovanni Rotondo contam que o santo passou semanas em oração intensa, pedindo misericórdia para a humanidade. Ele havia visto o que estava por vir, e suas lágrimas molharam o chão da pequena cela, onde passava as noites em vigília. O santo dos estigmas sempre teve o dom de ver além do véu que separa nosso mundo do mundo espiritual. Desde criança, ele conversava com seu anjo da guarda como se fosse um amigo íntimo. Via Nossa Senhora como uma mãe presente e sentia a presença do demônio como um inimigo real que tentava destruir sua alma. Mas aquela visão de 1947 foi diferente de todas as outras. Você que está me ouvindo agora precisa entender que Padre Pio não falava por falar. Cada palavra que saía da sua boca era pesada, medida, carregada de uma responsabilidade divina que ele carregava como uma cruz. Quando ele falava sobre o futuro, não era especulação, era revelação. Na visão daquele ano, Padre Pio viu a humanidade chegando a um ponto de não retorno. Viu guerras, fome, pestilências e sinais no céu que fariam os corações dos homens se encherem de terror. Mas viu também algo mais. Viu que Deus, na sua infinita misericórdia, daria um último aviso antes dos acontecimentos finais. Escreve "Eu creio" nos comentários se você acredita que Deus fala através dos seus santos. O aviso profético de Padre Pio não era sobre datas específicas, mas sobre sinais. Ele dizia que quando a humanidade chegasse ao ponto de rejeitar completamente a Deus, quando a família fosse atacada em seus fundamentos, quando a inocência das crianças fosse corrompida sistematicamente, então Deus interviria de forma definitiva. Você já parou para pensar no que está acontecendo no mundo hoje? A desintegração da família tradicional não é acidental. O ataque sistemático aos valores cristãos não é coincidência. A promoção de ideologias que destroem a identidade humana não é casual. Tudo isso faz parte de um plano muito maior. E Padre Pio sabia disso. O santo de Pietrelcina costumava dizer aos seus filhos espirituais que haveria um tempo em que o mal seria apresentado como bem e o bem seria perseguido como mal. Ele falava de uma época em que a verdade seria chamada de mentira e a mentira seria elevada como verdade. Olhe ao seu redor. Não é exatamente isso que estamos vendo? Mas Padre Pio não trouxe apenas más notícias. Ele trouxe também a promessa da intervenção divina. Ele dizia que quando tudo parecesse perdido, quando os filhos de Deus se sentissem completamente abandonados, então o céu se manifestaria de forma poderosa. E essa manifestação começaria exatamente quando menos esperássemos. Comenta Maranata se você está esperando a intervenção de Deus. A virada para 2026 marca exatamente 79 anos desde aquela visão profética de 1947. Na numerologia bíblica, o número 79 é profundamente significativo. É 7 vezes 11, onde 7 representa a perfeição divina e 11 representa o juízo. É também 70 mais 9, onde 70 é o tempo da purificação e 9 é o tempo da oração e da preparação. Você que está assistindo esse vídeo não chegou aqui por acaso. Deus está chamando você para entender os tempos em que vivemos. Padre Pio sempre dizia que Deus prepara seus filhos antes de qualquer grande acontecimento. Ele não age de surpresa com aqueles que o amam. Ele sempre avisa.
Sempre prepara. Sempre dá sinais. Os sinais estão por toda parte para quem tem olhos para ver. A corrupção moral que se espalha como uma peste. A perseguição aos cristãos que aumenta a cada dia. O ataque sistemático à Igreja Católica. A confusão que reina até mesmo dentro das próprias instituições religiosas. Tudo isso foi previsto por Padre Pio. Mas o mais impressionante na profecia do santo não são os sinais de decadência. São os sinais de esperança. Ele falava de uma geração de jovens que se levantaria no final dos tempos, uma geração que não seria corrompida pelo mal ao seu redor. Uma geração que serviria como instrumento da misericórdia divina. Será que você faz parte dessa geração especial? Será que Deus está te chamando para ser um instrumento da sua misericórdia nestes últimos tempos? Se você sente no coração um desejo ardente de servir a Deus, se você sente uma indignação santa contra o mal que vê ao seu redor, se você sente uma compaixão profunda pelas almas que se perdem, então talvez você seja um dos escolhidos de Deus para estes tempos. Escreve: "Eis-me aqui" nos comentários se você quer ser usado por Deus. Padre Pio costumava contar uma parábola aos seus filhos espirituais. Ele dizia que havia um rei que sabia que uma grande tempestade se aproximava do seu reino. O rei enviou mensageiros por toda a terra para avisar o povo, mas muitos não acreditaram. Alguns riram dos mensageiros, outros os perseguiram, outros simplesmente ignoraram o aviso. Quando a tempestade finalmente chegou, apenas aqueles que acreditaram nos mensageiros estavam preparados. Eles tinham construído abrigos, estocado alimentos, preparado suas famílias. Quando a tempestade passou, eles foram os únicos que sobreviveram para reconstruir o reino. O santo explicava que Deus é esse rei. Os profetas e santos são os mensageiros, e nós somos o povo que precisa decidir se vai acreditar ou não no aviso. A tempestade espiritual que se aproxima é real, mas Deus, na sua infinita misericórdia, está enviando avisos através dos seus santos. A profecia de Padre Pio sobre os tempos finais não é para causar desespero, é para causar preparação. Ele sempre enfatizava que aqueles que se mantivessem unidos a Cristo nada teriam a temer. A tempestade pode ser terrível, mas Cristo é mais forte que qualquer tempestade. Você que está me ouvindo agora precisa entender que estamos vivendo tempos únicos na história da humanidade. Nunca antes tantas profecias bíblicas se cumpriram simultaneamente. Nunca antes os sinais foram tão claros. Nunca antes a humanidade esteve tão próxima do momento decisivo da sua história. Manda esse vídeo para 3 pessoas no WhatsApp agora e escreve Amém nos comentários. Deus quer usar você para espalhar essa mensagem. Padre Pio falava constantemente sobre a importância da oração nestes últimos tempos. Ele dizia que a oração seria a única arma eficaz contra o mal que se espalharia pelo mundo. Não qualquer tipo de oração, mas a oração do coração. A oração sincera, a oração que brota de uma alma verdadeiramente arrependida e desejosa de servir a Deus. O santo dos estigmas tinha uma devoção especial ao rosário. Ele chamava o rosário de a arma e dizia que seria através dessa oração que Nossa Senhora esmagaria a cabeça da serpente nos últimos tempos. Ele via multidões de pessoas orando o rosário simultaneamente, criando uma corrente de oração que envolveria toda a terra. Será que você faz parte dessa corrente de oração? Será que você entende o poder que tem nas mãos quando pega um terço? Padre Pio costumava dizer que cada Ave Maria pronunciada com fé e devoção é como uma flecha certeira no coração do demônio. Cada Pai Nosso rezado com sinceridade é como um raio de luz que dissipa as trevas. A virada para 2026 não é apenas simbólica, é profética. É o momento em que Deus dará o último sinal antes da intervenção final. Padre Pio via esse momento como uma linha divisória na história. De um lado, a humanidade rebelde e afastada de Deus. Do outro, o povo fiel preparado para receber a misericórdia divina. Em que lado você quer estar? Em que lado você está agora? Essa é a pergunta que cada alma precisa responder com honestidade diante de Deus. Não adianta fingir, não adianta se enganar. Não adianta tentar negociar com a verdade. Ou você está com Deus, ou você está contra Ele. Não há meio termo. Comenta: Jesus, eu confio em vós, se você quer estar do lado de Deus. Padre Pio sempre enfatizava que Deus não quer a perdição de ninguém.
Mesmo nos momentos mais terríveis da história, mesmo quando parece que o mal triunfou completamente, Deus continua estendendo a sua mão misericordiosa para aqueles que se arrependem sinceramente. Mas há um limite para a paciência divina. O santo costumava explicar isso com uma analogia simples. Ele dizia que Deus é como um pai amoroso que vê seu filho se aproximando de um precipício. O pai grita, avisa, implora para o filho parar. Mas se o filho insiste em continuar caminhando em direção ao perigo, chega um momento em que o pai precisa intervir fisicamente para salvar a criança, mesmo que isso cause dor momentânea. A humanidade está caminhando em direção a um precipício espiritual. Deus tem gritado através dos seus profetas, tem avisado através dos seus santos, tem implorado através dos sinais da natureza. Mas se a humanidade continuar ignorando os avisos, chegará o momento da intervenção física. E esse momento está muito próximo. Mas você que está me assistindo agora, não precisa ter medo. Se você ama a Deus, se você busca viver segundo os seus mandamentos, se você confia na misericórdia divina, então você tem tudo para ganhar e nada a perder. Os justos serão protegidos, os fiéis serão preservados, os que perseveram até o fim serão salvos. Padre Pio costumava contar sobre os anjos protetores que Deus enviará nos últimos tempos. Ele dizia que cada pessoa fiel terá uma proteção especial, uma marca invisível que os anjos reconhecerão. Essa marca não é física, é espiritual. É a marca da santidade, da fidelidade, da obediência amorosa a Deus. Escreve "protegei-nos" nos comentários se você quer a proteção dos anjos. A profecia de Padre Pio sobre 2026 não é sobre o fim do mundo, é sobre o fim de um mundo. O fim do mundo da rebelião, da impiedade, da corrupção sistemática da alma humana. É o início de uma era nova, de uma terra purificada, de um céu novo. O santo via claramente esse momento de transição. Ele descrevia como sendo uma passagem dolorosa, mas necessária, como o trabalho de parto que precede o nascimento de uma nova vida. A humanidade está em trabalho de parto espiritual, e 2026 marca o momento em que a nova humanidade nascerá. Você quer fazer parte dessa nova humanidade? Você quer ser uma das almas escolhidas para habitar a terra renovada? Então, precisa começar a se preparar agora. Não amanhã, não na semana que vem, não quando for mais conveniente. Agora, neste exato momento em que está me ouvindo. A preparação não é complicada, mas exige sinceridade total. Primeiro, você precisa se arrepender de todos os seus pecados, não apenas na mente, mas no coração. Arrependimento verdadeiro significa dor genuína por ter ofendido a Deus e decisão firme de não pecar mais. Segundo, você precisa perdoar todos que te machucaram. Todos, sem exceção, sem condições. Padre Pio dizia que o perdão é a chave que abre a porta da misericórdia divina. Quem não perdoa, não pode ser perdoado. Quem guarda rancor no coração, não pode receber a graça. Comenta: eu perdoo, se você está disposto a perdoar todos que te machucaram. Terceiro, você precisa se consagrar completamente a Nossa Senhora. Padre Pio via claramente o papel central de Maria nos últimos tempos. Ela é a mulher vestida de sol mencionada no Apocalipse. Ela é a nova arca da aliança. Ela é o refúgio seguro das almas nos tempos de tribulação. A consagração a Nossa Senhora não é opcional para quem quer se salvar nos últimos tempos. É necessária, é urgente, é fundamental. Maria é o caminho mais seguro, mais rápido e mais direto para chegar a Jesus. Quem se entrega totalmente a ela, nada tem a temer. Quarto, você precisa abraçar uma vida de oração intensa. Não oração mecânica, não oração por hábito, mas oração do coração. Oração que brota da sede de Deus, do desejo ardente de união com Ele, do amor sincero pela sua vontade santa. Padre Pio passava 18 horas por dia em oração. Ele começava às 2 da manhã e só parava às 8 da noite. Entre uma oração e outra, ele atendia confissões, celebrava missas, consolava os aflitos. Mas sua vida toda era oração, sua existência toda era um diálogo constante com Deus. Você não precisa rezar 18 horas por dia, mas precisa fazer da oração a coisa mais importante da sua vida. Precisa dedicar pelo menos 1 hora diária à oração silenciosa,
ao diálogo íntimo com Jesus, à contemplação dos mistérios divinos. Escreve "Eu vou orar mais" nos comentários, se você está disposto a intensificar sua vida de oração. Quinto, você precisa praticar a caridade heróica. Não apenas dar esmola quando sobra algum dinheiro, mas viver em estado permanente de doação. Doar seu tempo, sua atenção, seu carinho, sua paciência, especialmente para aqueles que mais precisam. Padre Pio via claramente que nos últimos tempos a caridade se esfriaria no coração de muitos. As pessoas se tornariam cada vez mais egoístas, cada vez mais fechadas em si mesmas, cada vez mais incapazes de ver o sofrimento do próximo. Mas os verdadeiros cristãos se destacariam exatamente por praticarem uma caridade cada vez mais intensa. Sexto, você precisa viver em estado de desprendimento total. Desprendimento dos bens materiais, desprendimento das honras humanas, desprendimento da própria vontade. Padre Pio dizia que quem se apega às coisas deste mundo não pode receber as coisas do mundo que vem. O desprendimento não significa pobreza material obrigatória, mas significa liberdade interior completa. Você pode ter bens, mas os bens não podem ter você. Você pode receber honras, mas as honras não podem definir você. Você pode ter vontades, mas a vontade de Deus deve sempre prevalecer. Sétimo, você precisa viver em estado de prontidão constante. Prontidão para responder ao chamado de Deus. Prontidão para servir onde for necessário. Prontidão para partir deste mundo quando ele assim determinar. Padre Pio vivia como se cada dia fosse o último, mas também como se fosse viver para sempre. Comenta: estou pronto se você quer viver em estado de prontidão espiritual. A profecia de Padre Pio sobre 2026 inclui também sinais específicos que antecederão o momento decisivo. Ele falava de sinais no céu que serão vistos por toda a humanidade, de fenômenos na natureza que não poderão ser explicados pela ciência, de manifestações sobrenaturais que ocorrerão simultaneamente em várias partes do mundo. Esses sinais não serão para destruir a fé de ninguém. Serão para fortalecer a fé dos justos e dar uma última oportunidade de conversão para os pecadores. Deus nunca intervém na história sem antes avisar claramente o que vai acontecer. Ele é justo, é misericordioso, é previsível na sua fidelidade. Mas Padre Pio alertava que muitos interpretarão mal esses sinais. Alguns dirão que são fenômenos naturais, outros dirão que são truques tecnológicos, outros ainda dirão que são manifestações demoníacas. Apenas aqueles que têm olhos da fé conseguirão reconhecer a mão de Deus nesses acontecimentos. Por isso é tão importante se preparar espiritualmente agora, enquanto ainda há tempo. Quando os sinais começarem a aparecer, será muito tarde para quem não estiver preparado. A preparação espiritual não se faz da noite para o dia. É um processo que exige tempo, paciência, perseverança. Padre Pio comparava a preparação espiritual com o treinamento de um atleta. Ninguém se torna campeão olímpico de uma hora para outra. É preciso anos de treino, de disciplina, de sacrifício. Da mesma forma, ninguém se torna santo da noite para o dia. É preciso anos de oração, de luta contra o pecado, de crescimento na virtude. Escreve: eu vou treinar nos comentários se você entende que a santidade exige treino espiritual. O santo de Pietrelcina tinha uma devoção especial pela divina misericórdia. Ele dizia que nos últimos tempos, Deus derramaria sobre o mundo uma chuva de misericórdia, como nunca houve antes na história. Mas essa misericórdia só aproveitará aqueles que abrirem o coração para recebê-la. A misericórdia de Deus não é automática, não é incondicional, não é garantida para quem vive em pecado obstinado. A misericórdia exige arrependimento, exige conversão, exige mudança real de vida. Deus perdoa tudo, mas só perdoa quem realmente quer ser perdoado. Muitas pessoas hoje têm uma visão distorcida da misericórdia divina. Pensam que podem continuar pecando porque Deus é misericordioso, que podem adiar a conversão porque sempre haverá uma nova oportunidade. Essa é uma ilusão perigosa que pode levar à perdição eterna. Padre Pio ensinava que a misericórdia de Deus tem um tempo determinado. Não sabemos quando esse tempo se encerrará para cada pessoa individualmente,
Nem sabemos quando se encerrará para a humanidade coletivamente. Mas sabemos que haverá um momento final. Um momento depois do qual não haverá mais oportunidades. Esse momento está se aproximando rapidamente. A virada para 2026 marca o início da contagem regressiva final. Não anos, mas meses. Não meses, mas semanas. O tempo da misericórdia está chegando ao fim. O tempo da justiça está começando. Comenta misericórdia, se você quer aproveitar este tempo de graça. Mas isso não deve causar desespero em ninguém. Pelo contrário, deve causar esperança renovada. Finalmente Deus vai intervir definitivamente na história humana. Finalmente o bem triunfará sobre o mal. Finalmente a justiça será estabelecida na terra. Aqueles que sofreram injustiças nesta vida serão consolados. Aqueles que foram perseguidos por causa da justiça serão recompensados. Aqueles que choraram lágrimas de dor verão essas lágrimas transformadas em lágrimas de alegria eterna. Padre Pio via claramente esse momento de virada. Ele descrevia como uma manhã gloriosa depois de uma noite terrível, como o nascer do sol depois da tempestade mais violenta da história. A luz que virá será tão intensa que ofuscará todas as trevas que a precederam. Você está preparado para essa luz? Você está ansioso por esse momento? Ou você ainda está apegado às trevas deste mundo? Essa é a pergunta fundamental que cada alma precisa responder antes que seja tarde demais. O tempo da decisão chegou. Não há mais como adiar. Não há mais como fingir. Não há mais como se esconder. Ou você escolhe Deus, ou você escolhe o mundo. Ou você abraça a luz, ou você permanece nas trevas. Ou você se prepara para a eternidade, ou você se perde na temporalidade. Escreve: Eu escolho Deus nos comentários se sua decisão já está tomada. Padre Pio costumava dizer que Deus nunca abandona quem nele confia. Mesmo nos momentos mais difíceis, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando as circunstâncias são desesperadoras, Deus está presente. Deus está agindo. Deus está preparando a vitória final. A confiança em Deus não é uma atitude passiva, é uma atitude ativa. Significa fazer tudo o que está ao nosso alcance e depois entregar o resultado nas mãos da providência. Significa lutar contra o pecado como se tudo dependesse de nós e confiar na graça como se tudo dependesse de Deus. Essa confiança será testada nos próximos meses de forma intensa. Haverá momentos em que parecerá que Deus se esqueceu dos seus filhos, que o mal triunfou definitivamente, que não há mais esperança para a humanidade. Nesses momentos, a confiança em Deus será a única âncora que impedirá o naufrágio da alma. Padre Pio passava por períodos de aridez espiritual que duravam meses, períodos em que sentia que Deus estava distante, que suas orações não chegavam ao céu, que ele estava abandonado à própria sorte. Mas ele nunca perdeu a confiança. Continuava orando, continuava servindo, continuava amando. Essa perseverança na confiança é que o tornou santo. Não foram os estigmas, não foram os milagres, não foram as visões. Foi a fidelidade absoluta a Deus, mesmo nos momentos de maior escuridão espiritual. Foi a confiança inabalável na bondade divina, mesmo quando essa bondade parecia ausente. Comenta: Eu confio, se você quer ter a mesma confiança de Padre Pio. A profecia de Padre Pio sobre 2026 inclui também uma promessa especial para as famílias cristãs. Ele via claramente que nos últimos tempos a família seria o campo de batalha principal entre o bem e o mal. Por isso, Deus daria uma proteção especial para as famílias que se mantivessem unidas na fé. Essa proteção não significa ausência de dificuldades, mas significa presença constante da graça. As famílias cristãs passarão por provações, mas não serão destruídas por elas. Enfrentarão tempestades, mas não naufragarão nelas. Conhecerão tribulações, mas não serão vencidas por elas. A chave dessa proteção é a oração em família. Padre Pio dizia que uma família que reza unida jamais se separa, jamais se perde, jamais se deixa vencer pelo mal. A oração em família cria um escudo espiritual que nenhuma força das trevas consegue penetrar. Quantas famílias hoje rezam juntas? Quantos pais ainda ensinam os filhos a orar?
Quantas casas ainda têm um altar doméstico onde a família se reúne para honrar a Deus? A resposta é triste, mas é real. Cada vez menos famílias mantêm essa tradição sagrada. Por isso, tantas famílias estão se desfazendo, tanto casamentos estão terminando em separação, tantos filhos estão se perdendo nos vícios e na imoralidade. Quando Deus sai de casa, o diabo entra. Quando a oração deixa de fazer parte da rotina familiar, a desgraça bate à porta. Escreve Família Santa nos comentários se você quer que sua família seja protegida por Deus. Mas ainda há tempo para reverter essa situação. Ainda é possível restaurar a presença de Deus no lar, reintroduzir a oração na rotina familiar, consagrar a casa e todos os seus habitantes ao Sagrado Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. Padre Pio ensinava uma oração específica para a consagração da família. É uma oração simples, mas poderosa, que deveria ser rezada por todos os membros da família reunidos diante de uma imagem do Sagrado Coração. Essa consagração cria um vínculo espiritual que protege a família de todos os males. A consagração da família não é um ritual mágico, é um compromisso real de viver segundo os princípios cristãos. É decidir que naquela casa Deus será honrado acima de tudo, que os mandamentos serão obedecidos, que o amor cristão será praticado. Isso significa que não haverá mentiras entre os membros da família, não haverá ofensas deliberadas, não haverá falta de perdão, não haverá egoísmo disfarçado de amor. Será uma família verdadeiramente cristã, onde cada um busca o bem dos outros antes do próprio bem. Uma família assim consagrada será um oásis de paz num mundo de violência, um refúgio de amor num mundo de ódio, uma fonte de esperança num mundo de desespero. E essa família receberá a proteção especial que Deus prometeu para os últimos tempos. Comenta Oásis de Paz, se você quer que sua casa seja um refúgio espiritual. Padre Pio falava também sobre a importância dos jovens nos últimos tempos. Ele via uma geração de jovens cristãos que se levantaria quando tudo parecesse perdido, uma geração que não se deixaria contaminar pela corrupção moral do seu tempo, uma geração que serviria como instrumento da renovação espiritual da humanidade. Esses jovens não serão numerosos, mas serão fervorosos. Não terão o apoio da maioria, mas terão o apoio de Deus. Não serão populares nos meios de comunicação, mas serão queridos no céu. Não receberão aplausos do mundo, mas receberão a aprovação divina. Se você é jovem e está me ouvindo agora, precisa se perguntar: será que Deus está te chamando para fazer parte dessa geração especial? Será que Ele quer usar você como instrumento da sua misericórdia nestes tempos difíceis? Se você sente esse chamado no coração, não o rejeite. Responda com generosidade, como Maria respondeu ao anjo. Os jovens cristãos dos últimos tempos enfrentarão perseguições que as gerações anteriores nunca enfrentaram. Serão ridicularizados por defender a pureza. Serão marginalizados por viver segundo os princípios cristãos. Serão perseguidos por se recusar a aceitar as ideologias anticristãs. Mas essa perseguição será também uma bênção, porque purificará a fé desses jovens e os tornará instrumentos ainda mais poderosos nas mãos de Deus. Como o ouro que é purificado no fogo, a fé desses jovens se tornará mais brilhante a cada provação enfrentada. Escreve Jovem de Deus nos comentários se você é jovem e quer ser usado por Deus. Padre Pio via também o papel especial das mulheres nos últimos tempos. Assim como Maria foi escolhida para trazer o Salvador ao mundo, as mulheres cristãs serão escolhidas para trazer a esperança de volta ao mundo nos momentos mais sombrios da história. Essas mulheres não serão as feministas radicais que destroem a feminilidade verdadeira, mas serão as mulheres que abraçam plenamente sua vocação de mães espirituais da humanidade. Serão mulheres fortes, mas não masculinizadas. Serão mulheres independentes, mas não rebeldes. Serão mulheres modernas, mas não mundanas. A mulher cristã dos últimos tempos será um modelo de dignidade num mundo que perdeu o respeito pela dignidade feminina. Será um exemplo de pureza num mundo obcecado pela sensualidade. Será uma fonte de ternura num mundo endurecido pelo egoísmo. Se você é mulher e está me assistindo agora, precisa entender a responsabilidade especial que Deus colocou sobre seus ombros. Você não é apenas mais uma pessoa tentando se salvar.
Você é um instrumento da salvação para muitas outras pessoas. Sua influência pode ser decisiva para a conversão de maridos, filhos, amigos. A mulher tem um poder de influência que o homem não tem. Tem uma capacidade de tocar corações que é única. Tem uma sensibilidade espiritual que, quando bem direcionada, pode mover montanhas de indiferença e abrir caminhos de graça onde tudo parecia impossível. Comenta a mulher de Deus se você quer usar sua feminilidade para servir a Deus. O homem cristão dos últimos tempos também terá um papel fundamental. Padre Pio via homens que recuperariam a verdadeira masculinidade, não a masculinidade tóxica que o mundo promove, mas a masculinidade cristã que protege, que serve, que se sacrifica pelos outros. Esses homens serão como São José, silenciosos, mas fortes, humildes, mas decididos, obedientes a Deus, mas líderes em suas famílias, trabalhadores incansáveis, mas também contemplativos profundos, homens completos, homens santos, homens segundo o coração de Deus. Se você é homem e está me ouvindo agora, precisa se perguntar: que tipo de homem você quer ser? Quer ser o homem que o mundo espera, egoísta, sensual, materialista? Ou quer ser o homem que Deus quer, santo, puro, generoso? A escolha é sua, mas o tempo para decidir está se esgotando. O homem cristão dos últimos tempos será um pai exemplar, um marido fiel, um profissional honesto, um cidadão responsável. Será alguém em quem se pode confiar, alguém que cumpre a palavra, alguém que põe os princípios acima dos interesses pessoais. Esse tipo de homem está se tornando cada vez mais raro no mundo de hoje. Por isso mesmo, quando aparecer, se destacará como uma luz na escuridão. Será um ponto de referência para outros homens que querem sair da mediocridade moral em que se encontram. Escreve Homem Santo nos comentários se você quer ser o homem que Deus espera. A profecia de Padre Pio sobre 2026 inclui também uma advertência sobre as falsas profecias que surgirão nos últimos tempos. Ele dizia que haveria muitos falsos profetas tentando enganar até mesmo os escolhidos, se fosse possível. Esses falsos profetas não aparecerão necessariamente como pessoas obviamente más. Muitos aparecerão como anjos de luz, falando coisas aparentemente boas, prometendo paz e prosperidade, oferecendo soluções fáceis para problemas difíceis. Mas por trás da aparência atraente estará a mentira do pai da mentira. Como distinguir os verdadeiros profetas dos falsos? Padre Pio ensinava critérios claros. O verdadeiro profeta sempre aponta para Cristo, sempre promove a conversão do coração, sempre leva à humildade e ao arrependimento. O falso profeta aponta para si mesmo, promove a satisfação dos desejos carnais, leva ao orgulho e à autojustificação. O verdadeiro profeta nunca contradiz a doutrina católica, nunca ensina novidades que não estão na tradição da Igreja, nunca promove práticas que vão contra os mandamentos. O falso profeta sempre tenta introduzir novidades, sempre questiona a doutrina tradicional, sempre encontra desculpas para o pecado. Nos próximos meses surgirão muitos supostos profetas oferecendo revelações extraordinárias, visões espetaculares, mensagens sensacionais. A maioria será falsa. Só aceite como verdadeiro aquilo que estiver em perfeita harmonia com tudo que a Igreja sempre ensinou. Comenta verdade se você quer discernir entre as profecias verdadeiras e as falsas. Padre Pio alertava especialmente contra as profecias que prometem salvação sem conversão, céu sem cruz, glória sem sofrimento. Essas são sempre falsas, porque contradizem o caminho que o próprio Cristo percorreu e que todos os santos percorreram. A verdadeira profecia dos últimos tempos fala de purificação através do sofrimento, de salvação através da cruz, de glória através da humilhação. Fala de um caminho estreito e difícil, mas que leva à vida eterna. Qualquer profecia que promete atalhos para o céu é certamente falsa. O santo de Pietrelcina insistia que nos últimos tempos seria essencial manter-se unido à Igreja Católica e ao Papa. Mesmo que surjam confusões dentro da própria Igreja, mesmo que alguns líderes eclesiásticos deem mau exemplo, a Igreja permanece sendo o único barco de salvação em meio à tempestade. Isso não significa concordar com tudo que todo padre ou bispo faz ou ensina. Significa manter-se fiel à doutrina católica de sempre,
às verdades que a Igreja ensina há 2000 anos, aos sacramentos que Cristo instituiu para nossa salvação. Haverá momentos em que parecerá que até mesmo a Igreja abandonou a verdade. Haverá declarações confusas, documentos ambíguos, práticas questionáveis. Nesses momentos, lembre-se das palavras de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja. A confusão pode ser grande, mas será temporária. Escreve Igreja Católica nos comentários, se você quer permanecer fiel à verdadeira Igreja de Cristo. Padre Pio falava também sobre a importância da devoção eucarística nos últimos tempos. Ele dizia que a Eucaristia seria o grande sinal de contradição dos tempos finais. Os que amam verdadeiramente a Cristo se reunirão ao redor do altar. Os que o rejeitam tentarão profanar ou abolir o sacrifício eucarístico. A missa será atacada de todas as formas possíveis. Alguns tentarão descaracterizá-la, transformando-a num espetáculo humano. Outros tentarão profaná-la, introduzindo elementos sacrílegos. Outros ainda tentarão aboli-la completamente, fechando igrejas e perseguindo sacerdotes. Mas haverá sempre um resto fiel que manterá viva a chama da verdadeira devoção eucarística. Esses fiéis se reunirão em catacumbas se necessário. Celebrarão a missa em segredo se preciso for, mas nunca abandonarão o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se você quer sobreviver espiritualmente aos tempos que se aproximam, precisa cultivar uma devoção eucarística profunda. Precisa participar da missa não apenas aos domingos, mas sempre que possível. Precisa fazer adoração ao Santíssimo Sacramento regularmente. Precisa receber a comunhão em estado de graça santificante. A Eucaristia será sua força nos momentos de fraqueza, sua luz nos momentos de escuridão, sua esperança nos momentos de desespero. Sem a Eucaristia você não conseguirá perseverar até o final. Com a Eucaristia você será invencível. Comenta Eucaristia, se você quer intensificar sua devoção ao Santíssimo Sacramento. Os últimos meses, antes de 2026, serão marcados por uma aceleração extraordinária dos acontecimentos. Coisas que normalmente levariam anos para acontecer se passarão em semanas. Mudanças que pareciam impossíveis se tornarão realidade da noite para o dia. Essa aceleração não será casual, será providencial. Deus está comprimindo o tempo para que suas promessas se cumpram dentro do prazo estabelecido desde a eternidade. É como se a história estivesse sendo acelerada para chegar mais rapidamente ao seu destino final. Por isso é tão importante estar preparado espiritualmente agora. Quando a aceleração começar, não haverá mais tempo para preparação. Ou você estará pronto ou não estará. Ou você terá óleo na lamparina ou ficará do lado de fora quando o noivo chegar. Padre Pio via claramente essa aceleração final. Ele descrevia como um furacão que arrasta tudo pela frente, que não dá tempo para hesitação, que exige decisões rápidas e firmes. Apenas aqueles que já estiverem bem fundamentados espiritualmente conseguirão permanecer de pé. O mundo todo será sacudido como nunca foi antes. Governos cairão em questão de dias. Economias entrarão em colapso em questão de horas. Estruturas que pareciam sólidas se dissolverão como açúcar na água. Apenas o reino de Deus permanecerá inabalável. Escreve Reino Eterno nos comentários se você quer fazer parte do reino que não passa. Mas toda essa agitação externa será apenas o reflexo da purificação interna que estará acontecendo na alma humana. Cada pessoa será confrontada com a verdade sobre si mesma, sobre suas escolhas, sobre seu destino eterno. Não haverá mais como se esconder atrás de máscaras ou desculpas. Será um momento de verdade absoluta, de transparência total, de revelação completa. Os segredos mais íntimos virão à luz, as intenções mais ocultas serão desvendadas, as motivações mais profundas serão expostas. Cada alma se verá como realmente é diante de Deus. Para os justos, esse será um momento de alegria, porque finalmente serão reconhecidos como filhos de Deus. Para os ímpios, será um momento de terror, porque serão desmascarados como filhos das trevas. Para os indecisos, será o momento final de escolher de que lado querem estar. Padre Pio costumava dizer que ninguém passará por essa purificação sem ser transformado. Alguns serão transformados pela misericórdia, outros pela justiça. Alguns se tornarão santos,
Outros se revelarão demônios. Mas ninguém permanecerá na mediocridade espiritual em que vive hoje. Essa transformação já começou na vida de muitas pessoas. Você pode estar sentindo isso na sua própria vida. Uma pressão interior para decidir definitivamente por Deus ou contra Ele. Uma impossibilidade crescente de viver em cima do muro. Uma urgência espiritual que antes não sentia. Comenta. Transformação. Se você está sentindo essa pressão interior para se decidir por Deus. A profecia de Padre Pio sobre 2026 termina com uma visão gloriosa da vitória final de Deus. Depois de toda a tempestade, depois de toda a purificação, depois de todo o sofrimento, virá a paz. Mas não uma paz humana, temporária e frágil. A paz de Deus, eterna e indestrutível. Essa paz não será apenas ausência de guerra, será a presença ativa de Deus no meio da humanidade. Será um tempo em que os lobos habitarão com os cordeiros, em que as espadas serão transformadas em arados, em que não se aprenderá mais a guerra. Os justos que tiverem perseverado até o final herdarão a terra renovada. Não apenas uma terra fisicamente restaurada, mas uma terra espiritualmente transfigurada. Uma terra onde não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas terão passado. Imagine viver numa terra assim. Imagine acordar todos os dias sabendo que não há mal algum à espreita. Imagine relacionar-se com outras pessoas sabendo que não há falsidade, não há egoísmo, não há maldade nos corações. Imagine uma humanidade finalmente reconciliada consigo mesma e com Deus. Essa não é uma fantasia, não é uma utopia, não é um sonho impossível. É a promessa de Deus para aqueles que permanecem fiéis até o final. É a herança reservada para os filhos da luz que não se deixaram contaminar pelas trevas deste mundo. Escreve Terra Nova nos comentários se você quer herdar a terra renovada. Padre Pio via também a ressurreição dos justos que já partiram desta vida. Ele descrevia um momento glorioso em que todos os santos de todas as épocas se reunirão numa celebração eterna. Os mártires que deram a vida por Cristo, os confessores que sofreram perseguição, as virgens que se consagraram totalmente a Deus. Você poderá encontrar seus entes queridos que partiram na fé. Poderá conversar com os santos que você venera. Poderá conhecer pessoalmente os grandes heróis da fé que você admira. Será uma comunhão de santos realmente plena, realmente perfeita, realmente eterna. Mas para chegar a esse momento glorioso, é preciso passar pelo momento de purificação que se aproxima. É preciso perseverar na fé quando tudo parecer perdido. É preciso manter a esperança quando as circunstâncias forem desesperadoras. É preciso continuar amando quando o amor parecer impossível. Você tem coragem para enfrentar esse desafio? Você tem fé suficiente para atravessar essa tempestade? Você tem amor bastante para não desistir no meio do caminho? Se a resposta for sim, então você está preparado para o que vem pela frente. Se a resposta for não, então ainda há tempo para se fortalecer espiritualmente. Ainda é possível buscar as graças necessárias através dos sacramentos, da oração, da penitência. Ainda dá tempo de se tornar a pessoa que Deus quer que você seja. Comenta, eu tenho fé se você acredita que Deus te dará força para perseverar. A mensagem de Padre Pio para a nossa época não é de desespero, mas de esperança. Não é de medo, mas de confiança. Não é de resignação passiva, mas de preparação ativa. Deus está no controle de tudo. Deus tem um plano perfeito. Deus cumprirá todas as suas promessas. Você que chegou até o final deste vídeo, não chegou aqui por acaso. Deus quis que você ouvisse esta mensagem neste momento específico da sua vida. Talvez você esteja passando por dificuldades e precisava de esperança. Talvez você esteja vivendo na mornidão espiritual e precisava de um despertar. Talvez você esteja confuso sobre os rumos do mundo e precisava de esclarecimento. Qualquer que seja a sua situação atual, saiba que Deus te ama infinitamente e quer a sua salvação eterna. Ele não quer que nenhuma alma se perca, mas respeita a liberdade humana de escolher. A escolha é sua, mas o tempo para escolher está se esgotando rapidamente. Nos próximos dias, semanas e meses, lembre-se das palavras de Padre Pio que você ouviu hoje.
Quando as coisas ficarem difíceis, quando parecer que o mal está triunfando, quando você se sentir tentado a desanimar, lembre-se de que Deus está preparando algo extraordinário para aqueles que permanecem fiéis. A virada para 2026 não é o fim, é o começo. O começo de uma era nova, de uma humanidade renovada, de um mundo transfigurado pela presença ativa de Deus. Você pode fazer parte dessa nova era se quiser. A decisão é sua, mas ela precisa ser tomada agora. Se este vídeo tocou seu coração, compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Se você tem dúvidas sobre sua situação espiritual, procure um sacerdote para se confessar e receber orientação. Se você quer intensificar sua vida de oração, comece hoje mesmo, não deixe para amanhã. Padre Pio continua intercedendo por nós do céu. Ele continua cuidando das almas que se entregam à sua proteção. Peça a Ele que interceda por você, que te ajude a se preparar para os tempos que se aproximam, que te dê forças para perseverar até o final. No próximo vídeo, vou falar sobre as orações específicas que Padre Pio ensinou para os últimos tempos. São orações poderosas que podem proteger você e sua família durante a grande purificação que se aproxima. Não perca, porque essas orações podem fazer a diferença entre a salvação e a perdição. Que Deus te abençoe abundantemente, que Nossa Senhora te proteja sob seu manto maternal e que Padre Pio interceda por você diante do trono do Altíssimo. Até o próximo vídeo. Permaneça firme na fé, ardente na esperança e perseverante no amor. Amém. Lembra quando você era criança e tinha medo do escuro? Você corria para os braços dos seus pais e ali se sentia seguro, protegido, amado. Padre Pio ensina que é exatamente assim que devemos nos comportar diante dos tempos sombrios que se aproximam. Não devemos correr em desespero, mas correr para os braços do Pai Celestial. O santo de Pietrelcina passava horas contemplando a paixão de Cristo, especialmente durante os últimos anos da sua vida terrena. Ele via uma conexão profunda entre o sofrimento de Jesus na cruz e o sofrimento da humanidade nos últimos tempos. Assim como Cristo precisou morrer para ressuscitar glorioso, a humanidade precisará passar pela morte espiritual do pecado para renascer purificada. Você já parou para pensar por que Deus permite que o mal pareça triunfar por um tempo? Não é porque ele é fraco, não é porque ele não se importa, não é porque ele perdeu o controle da situação. É porque ele respeita profundamente a liberdade humana e quer que cada alma escolha livremente entre o bem e o mal. Quando você vê a corrupção se espalhando pelos governos, quando vê a imoralidade sendo promovida nas escolas, quando vê a família sendo atacada sistematicamente, não pense que Deus não está vendo. Ele vê tudo, registra tudo e no momento certo fará justiça perfeita. Mas antes disso, ele dá oportunidade para que cada alma se arrependa e se converta. Escreve "Deus vê tudo" nos comentários se você acredita na justiça divina. Padre Pio costumava contar a história de um homem que plantou uma árvore venenosa no seu quintal. Durante anos, a árvore cresceu e se fortaleceu, produzindo frutos que envenenavam todos que os comiam. Os vizinhos reclamavam, as autoridades eram procuradas, mas o homem se recusava a cortar a árvore, alegando que era sua propriedade. Um dia, uma tempestade violenta varreu a região. Quando passou, a árvore venenosa havia sido arrancada pela raiz e jogada longe. No lugar dela, o vento havia trazido sementes de árvores frutíferas que, com o tempo, transformaram aquele quintal num jardim belo e produtivo. O santo explicava que Deus é como essa tempestade. Ele permite que o mal cresça até um certo ponto, mas quando chega o momento determinado por sua sabedoria eterna, ele intervém de forma decisiva e definitiva. O que parece destruição, na verdade, é purificação. O que parece fim, na verdade, é recomeço. A diferença está em saber de que lado você quer estar quando a tempestade chegar. Você quer ser a árvore venenosa que será arrancada? Ou quer ser a semente boa que será plantada no solo purificado? A escolha é sua, mas precisa ser feita antes que a tempestade comece. Nos últimos meses, você pode ter notado uma inquietação crescente no seu coração. Uma sensação de que algo grande está para acontecer, de que o mundo está chegando a um ponto de virada,
de que não dá mais para continuar vivendo como se nada estivesse mudando. Essa inquietação não é neurose, é profecia. Comenta: sinto no coração se você tem essa inquietação espiritual. Deus está despertando os corações dos seus filhos para que se preparem adequadamente. Ele não quer pegar ninguém de surpresa, não quer que nenhuma alma se perca por falta de aviso. Por isso está multiplicando os sinais, as profecias, os chamados à conversão. Mas muitas pessoas estão tão distraídas com as coisas do mundo que não conseguem perceber os sinais dos tempos. Estão tão preocupadas com problemas pequenos que não veem o problema grande se aproximando. Estão tão focadas no temporal que perderam a visão do eterno. Padre Pio alertava sobre essa cegueira espiritual que se espalharia nos últimos tempos. Ele dizia que seria como uma epidemia que infectaria a maioria das pessoas, tornando-as incapazes de distinguir entre o que é realmente importante e o que é apenas distração. A cura para essa cegueira está na oração contemplativa. Não oração mecânica, não oração apressada, mas oração silenciosa, profunda, prolongada. É preciso criar espaços de silêncio na vida para que Deus possa falar ao coração. É preciso desligar as distrações externas para poder ouvir a voz interior. Quantos minutos por dia você dedica ao silêncio total? Quantas vezes por semana você fica em oração sem pedir nada, apenas contemplando a grandeza de Deus? Se a resposta for pouco ou nunca, então você precisa urgentemente mudar seus hábitos de oração. Escreve mais silêncio nos comentários se você quer cultivar a oração contemplativa. O tempo que resta antes de 2026 deve ser usado intensivamente para crescimento espiritual. Cada dia que passa sem progresso na santidade é um dia perdido. Cada oportunidade desperdiçada de praticar a virtude é uma graça que não volta mais. Cada momento de distração é um momento roubado da eternidade. Isso não significa viver em tensão constante ou ansiedade permanente. Significa viver com um propósito claro, com prioridades bem definidas, com objetivos eternos sempre em mente. Significa fazer de cada ação, por menor que seja, um ato de amor a Deus. Padre Pio transformou até os atos mais simples da vida em orações. Quando escovava os dentes, oferecia esse ato pela purificação das almas. Quando se alimentava, agradecia a Deus pelo sustento recebido. Quando dormia, entregava sua alma nas mãos da providência. Toda a sua existência era uma oração contínua. Você pode fazer o mesmo. Pode transformar sua rotina diária numa sequência ininterrupta de atos de amor a Deus. Pode oferecer cada respiração pela salvação das almas. Pode consagrar cada batimento do coração à glória divina. Pode fazer de toda a sua vida uma santa missa oferecida pela redenção do mundo. Essa é a preparação mais eficaz para os tempos que se aproximam. Não é acumular comida ou dinheiro, não é construir bunkers ou estocar remédios. É acumular méritos eternos, é construir uma alma forte na fé, é estocar graças para os momentos de tribulação. Comenta: vida como oração, se você quer transformar sua rotina em adoração contínua. As lágrimas que você derramou nas dificuldades da vida não foram em vão. As dores que você suportou em silêncio não foram esquecidas por Deus. Os sacrifícios que você fez por amor ao próximo estão registrados no livro da vida eterna. Nada do que você sofreu por amor será desperdiçado. Padre Pio ensinava que o sofrimento aceito com paciência e oferecido a Deus tem um valor redentor extraordinário. Cada lágrima derramada em união com as lágrimas de Cristo se torna fonte de graça para outras almas. Cada dor suportada em união com a dor da cruz se torna instrumento de salvação. Por isso, não se revolte contra as dificuldades que Deus permite na sua vida. Não reclame das provações que parecem grandes demais para suas forças. Não questione os planos divinos quando eles não coincidem com seus desejos humanos. Tudo tem um propósito, tudo tem um sentido, tudo colabora para o bem daqueles que amam a Deus. As provações que você está enfrentando agora podem ser exatamente a preparação que Deus está dando para os desafios maiores que virão. Cada dificuldade superada com fé fortalece sua alma para a próxima batalha. Cada vitória sobre si mesmo o prepara para vitórias maiores.
Não desperdice as oportunidades de crescimento espiritual que Deus coloca no seu caminho. Não fuja das cruzes pequenas se você quer ter força para carregar as cruzes grandes. Não rejeite os treinamentos divinos se você quer estar preparado para a competição final. Escreve "Aceito minha cruz" nos comentários se você quer abraçar as provações como preparação divina. O coração de Padre Pio sangrava não apenas pelas feridas dos estigmas, mas pela dor de ver tantas almas se perdendo por falta de amor a Deus. Ele oferecia seus sofrimentos especialmente pelas almas mais afastadas da misericórdia divina, pelas que pareciam não ter mais salvação possível. Você conhece pessoas assim ao seu redor? Pessoas que rejeitaram completamente a fé, que vivem como se Deus não existisse, que zombam de tudo que é sagrado? Não as julgue, não as condene, não desista delas. Ao invés disso, ofereça suas orações e sacrifícios pela conversão delas. Muitas vezes, Deus permite que pessoas boas convivam com pessoas más, exatamente para que as boas possam interceder pelas más. Sua família difícil, seus colegas de trabalho problemáticos, seus vizinhos complicados podem ter sido colocados na sua vida para que você seja instrumento da graça divina na vida deles. Não é coincidência você estar onde está, convivendo com quem convive, enfrentando os desafios que enfrenta. Tudo isso faz parte do plano de Deus para a sua santificação e para a salvação de outras almas através de você. Você é um elo importante na corrente da misericórdia divina. Quando você se sente tentado a se afastar de pessoas difíceis, lembre-se de que talvez você seja a única esperança de salvação que elas têm. Talvez suas orações sejam a única luz que ainda brilha na escuridão das suas almas. Talvez seu exemplo seja a única pregação que elas estão dispostas a escutar. Comenta, intercedo por todos, se você quer ser instrumento da misericórdia divina. As palavras finais de Padre Pio nesta terra foram uma oração. Mesmo no momento da morte, mesmo com o corpo quebrado pela idade e pelo sofrimento, ele não parou de conversar com Deus. Sua última respiração foi um ato de entrega total nas mãos da providência divina. Esse é o exemplo que ele deixou para todos nós. Viver orando e orar vivendo, até o último momento da existência terrena. Não importa quão difíceis sejam as circunstâncias, não importa quão intenso seja o sofrimento, sempre é possível manter o diálogo com Deus, sempre é possível oferecer tudo por amor. Você está preparado para viver assim? Está disposto a fazer da sua vida inteira uma oração contínua? Tem coragem de entregar tudo nas mãos de Deus, sem reservas, sem condições, sem medo? Se sim, então você entendeu a mensagem profética de Padre Pio para nossos tempos. A virada para 2026 será o momento da verdade para cada alma. Será o momento em que cada pessoa mostrará definitivamente de que lado escolheu estar. Não haverá mais disfarces, não haverá mais meios termos, não haverá mais indefinições. Mas para os que escolherem Deus de todo o coração, para os que se entregarem completamente à sua vontade santa, para os que confiarem totalmente na sua misericórdia infinita, será o início da alegria eterna, da paz perfeita, da felicidade sem fim. Padre Pio está te esperando do outro lado. Todos os santos estão te esperando. Nossa Senhora está te esperando. O próprio Jesus está te esperando de braços abertos. A pergunta que fica é: você vai corresponder a essa espera? Vai fazer tudo o que é necessário para chegar até lá? O tempo é curto, mas a misericórdia de Deus é infinita. Enquanto há vida, há esperança. Enquanto há tempo, há possibilidade de conversão. Enquanto há oportunidade, há chance de salvação. Não desperdice essas graças. Não perca essas oportunidades. Não ignore esses chamados. Escreve "Sim, Senhor" nos comentários, se sua resposta definitiva a Deus é sim.